Eu vou ler o 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: não lançarmos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Amém? Amém, Deus. Glória a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. Não vou demorar, não. É uma palavra muito conhecida, não é verdade? Deus maravilhoso. Nós voltamos um tiquinho atrás, a gente vai entender que o rei Nabucodonosor, né? Ele invadiu Jerusalém, ele tomou Jerusalém. E ele levou alguns jovens, ele queria alguns jovens de boa aparência, com conhecimento, inteligente, para que ele levasse lá para o palácio, na Babilônia. Ele invadiu Jerusalém porque o Senhor permitiu, porque eles estavam entristecendo o coração do Senhor. Eles estavam desobedecendo ao Senhor. Eles estavam idolatrando outros deuses em Jerusalém. Então o Senhor permitiu com que Nabucodonosor tomasse Jerusalém. E aí ele levou todos os tesouros e levou esses jovens para a Babilônia. Ananias, Misael e Azarias. Esse era o nome deles. Quando eles foram para a Babilônia, aí mudaram o nome deles, né? O tão conhecido Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei mudou o nome deles. E aí o 3 que a gente está lendo, que a gente leu, Nabucodonosor fez uma estátua de ouro grande, enorme. E aí ele convocou todo mundo para poder adorar aquela estátua. Todo mundo tinha que se ajoelhar diante daquela estátua. E aí ele chamou todo mundo, todos os povos, para o grande evento, né? A grande consagração, a grande lá da estátua. E aí era um decreto: quem não adorasse a estátua, quem não se curvasse diante da estátua, seria jogado dentro da fornalha, ardendo de fogo. E aí toda vez que tocasse as músicas, as trombetas, toda vez que eles ouvissem algum som, eles teriam que se curvar à estátua. E logo em seguida, ouviu o barulho do som, e todos se ajoelharam diante da estátua, menos os 3. Sadraque, Mesaque e Abednego não se ajoelhou diante daquela estátua. E aí um dos homens, acusando eles: uai, rei, não era o decreto, não é a ordem, não é todo mundo que tem que se ajoelhar, eles estão te afrontando. Aí o rei olhou, chamou eles, tipo: por que vocês não estão ajoelhando, né? Vou dar mais uma oportunidade. Quando tocar as músicas, vocês têm que se ajoelhar. E aí tocou, irmãos. E mais uma vez eles permaneceram de pé. E aí o rei, enfurecido, com muita raiva, porque eles estavam afrontando eles, desobedecendo a ele, em frente a todo mundo, desobedecendo de cumprir a ordem dele, o rei ficou muito furioso e mandou com que esquentasse a fornalha 7 vezes mais. E amarrasse eles e jogasse eles lá dentro. Aí os homens amarraram eles, foram jogar eles dentro da fornalha. A fornalha estava tão quente, irmãos, que os soldados lá que foi jogar eles foram mortos.
com a chama da fornalha de tão quente que estava. E aí eles caíram lá dentro, e aí eu imagino todo mundo esperando, né? Olhando para ver, já tá morto, imaginando que eles já estavam mortos, que eles foram doidos de desafiar. Talvez alguns pensaram assim, poxa, era só ajoelhar, era só eles ajoelhar, não custava nada. Mas só que eles não mudaram o caráter deles. O caráter deles era caráter que servia a um Deus. Ao Deus. Glória a Deus. E eles não trocaram isso por nada, por medo. Eles não trocaram. E aí, eles lá dentro, de repente, o rei olhando, né? Todo mundo olhando a cena, esperando eles serem queimados, tá morto. De repente, o rei olha, uai, mas eu não mandei julgar, foi 3? E eles não estavam amarrados? Aí o soldado fala, sim. Uai, então por que eles estão soltos e tem 4 homens lá dentro? E um ainda parece, né? Glória a Deus. Com os filhos dos deuses, né? Aí ele vai lá, chama os 3 para fora. E aí já proibiu, ninguém poderia mais falar contra o Deus de Israel. Ninguém poderia blasfemar contra o Deus de Israel. Glória a Deus. Ali o nome do Senhor foi honrado, foi glorificado. Glória a Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego também, Deus os honrou. E o rei fez prosperar no palácio. E eu achei essa história muito interessante, irmãos. E é uma história muito conhecida, né? Quem não conhece a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foi jogado na fornalha e que não se queimaram e que foi salvo por Deus? Quantas vezes já ouvimos pregar, já ouvimos ministrações, talvez já vimos filmes, quantas vezes? Mas o Senhor falou muito no meu coração. Porque ultimamente eu e Jéssica conversa muito. E aí eu conversando com ele, eu falei assim, nossa, a gente tem ido em alguns lugares, festas, alguns lugares. E se a pessoa não abrir a boca e falar assim, eu sou cristão, você não sabe que ela é cristã. É verdade. Só por quê? Porque estamos misturando com o povo lá de fora. Não está dando mais, irmãos, para diferenciar. Esse é cristão, esse não é. Tá tudo igual. E aí os 3 fez eu pensar, poxa, eles foram fiéis a Deus. Mesmo diante da morte, eles escolheram ser fiéis a Deus. A fidelidade. Hoje eu quero que ele que a Efigênia canta na cabeça o tempo todo. Eu quero ser fiel, quero ser fiel. Porque a Babilônia, irmãos, é esse mundo aí que nós temos vivido. Mas só que quantas vezes a gente tem se prostrado à vontade do mundo? Quantas vezes a gente tem se ajoelhado à vontade lá de fora? Será que estamos sendo fiel a Deus? E eu falei, poxa, realmente a gente não está sabendo mais, a gente não sabe quem é, quem não é, quem serve, quem não serve. Na mesma hora que você vê uma pessoa pregando, quando você se assusta, você encontra ela lá fora, já fora da presença do Senhor. Porque estamos tão constantes. Uma hora eu estou muito firme, eu quero louvar, eu quero pregar, eu quero fazer. E uma hora eu estou desanimada, eu estou cansada, eu estou pensando em desistir. E aí eu lembro do povo lá de trás, né? Os discípulos, Sadraque, Mesaque, Abednego, que mesmo em frente à morte, eles preferiam morrer por amor ao Senhor
do que abandonar Ele, do que a servir outro Deus, do que aceitar qualquer decreto enviado do diabo. Aleluia, Senhor Deus. Nabucodonosor era poderoso, irmão, naquela época, era o rei mais poderoso. Mas eles não obedeceram o decreto dele, não. Porque ele sabia, o Deus que eu sirvo, ele pode me livrar. Se ele quiser, ele pode me livrar da fornalha. Aleluia. Mas se ele não quiser também, não tem problema não. Ele vai continuar sendo Deus, eu vou continuar servindo a ele. Aleluia. Porque eu não vou servir ele só porque ele está fazendo na minha vida, não. Eu vou servir ele quando ele não fazer também. Porque ele sabe a vontade, ele sabe o que é bom para nós. Ele sabe de todas as coisas. O Senhor poderia ter livrado eles e não ter permitido eles nem ser jogados além da fornalha. Mas o Senhor permitiu que ele fosse jogado dentro da fornalha. Mas não é por isso que ele abandonou ele. Ele estava com eles lá dentro da fornalha. Talvez você está passando pela prova e você pensa assim, ô Senhor, mas por que você está permitindo eu passar por isso? Ele está permitindo, mas ele está com você nessa prova. Em todas elas ele está. Talvez você está pensando, por que está deixando eu passar? Ele está deixando, mas ele está com você. E ele nos livra. E aí o nome dele é honrado, é glorificado, é exaltado. Aleluia. Porque tudo é para ele, irmãos. Aleluia, Deus. Mas para isso nós temos que ser fiel a Deus. Ser fiel a ele de coração e não só de falar. Não só, sabe, de vir aqui. Não, ser fiel aqui no coração. Nós estamos vivendo uma geração muito fraca, irmãos. Espiritualmente falando. Porque hoje em dia qualquer coisa tem nos abatido, tem nos desanimado, tem... Sabe? A gente chega aqui, a gente não consegue entregar o coração para o Senhor. A gente está desatento, a gente está despercebido. A gente está preocupado com todo mundo, com tudo. Menos de entregar para o Senhor de verdade. E eu vou falar para vocês, só de eu vir aqui sentar na cadeira, irmãos, isso não garante a salvação de ninguém. A gente precisa entregar para Ele de verdade. É na luta, é na vitória, é na dor, é na alegria. Está passando por dificuldade? O Senhor está com você. A gente precisa entender, eu não vou lá só porque eu quero receber algo. Eu não vou lá só porque eu preciso de algo. Eu vou lá porque eu preciso adorar. Aleluia, Jesus. Eu vou lá porque eu preciso me entregar para Ele. Glória a Deus. Eu não vou fazer jejum só porque eu quero que Ele abençoe a minha vida financeira. Eu não vou fazer jejum porque eu quero que Ele abençoe a minha vida, minha saúde. Eu não vou fazer jejum porque eu quero que Ele entre no meu casamento. Mas faça jejum para se derramar aos pés dEle. Aleluia, Deus. Porque eu aprendi uma coisa, irmãos. Eu tinha mania de fazer jejum como se fosse uma troca, né? Senhor, fazer esse jejum pela minha vida espiritual. Fico 3 horas sem comer e Jesus abençoa minha vida espiritual. Como se fosse uma troca. Mas eu aprendi que o jejum é você se entregar para Ele, sabia? É você se humilhar aos pés dEle. Não é ficar sem comer e falar, ai, estou cansado porque eu estou sem comer, não. É você se derramar aos pés do Senhor. Diante do Senhor. Falei que o Jefinho eu aprendi muitas coisas erradas. Estou aprendendo, estou melhorando, irmãos. Que a gente cresce aprendendo algumas coisas. Depois a gente vê, não era assim. É igual o culto. O culto não é para mim pedir, não. O culto é para mim se entregar. Pedir, você pede lá na sua casa. Não que você não possa orar, né, irmãos? Abençoa, sim. Mas que o seu coração venha estar assim, ó, eu quero me entregar. O resto ele faz, ele está cuidando.
se entrega. É difícil, né, irmãos? Podia chegar aqui e falar, irmãos, Deus vai te abençoar, Deus vai te amar. Mas não. Tem sido dias difíceis. Dias que você tem olhado para a igreja, e quando eu falo igreja, não é aqui não. É em geral. E você tem pensado, Senhor, nós estamos trocando o Senhor por tão poucas coisas. A Copa do Mundo nos mostrou isso também, né? Tanta gente deixou de vir na igreja por causa de jogos do Brasil. Alguns até veio, mas toda hora ficava olhando no celular para ver quantos que estavam para cá. Aí depois queremos cobrar que o Senhor seja fiel conosco, sendo que a gente não está sendo fiel para Ele. O desânimo tem tomado conta. O cansaço físico, talvez o cansaço espiritual, talvez até o cansaço mental, irmãos. Porque eu sei que tem muita gente que está passando coisas que não é fácil de passar. Mas você precisa entender que o Senhor é que te sustenta. Não precisa desanimar não, irmãos. Não se entrega não. Deus está com vocês. Não precisa preocupar não, Efigênia. Deus está com a senhora. Em nome de Jesus, Ele não teve com a senhora até hoje. Nem agora que vai te abandonar. Irmã Elza, é Deus que está cuidando. É Ele que tem dado força para a senhora. Tem mantido a senhora de pé. Porque talvez a senhora pense, nossa, se fosse por mim, eu nem estaria aqui. Mas é Ele que traz. É Ele que sustenta. A gente só precisa continuar sendo fiel a Ele. Fiel às coisas dEle. Fiel à obra dEle. Aleluia, Jesus. Precisamos levar as coisas de Deus mais sério. Ter mais temor. Eu não vou no culto só porque eu acostumei. Eu não vou na igreja porque eu acostumei. Porque não adianta chegar aqui e ficar distraído, irmãos. Você vai sair daqui da mesma forma que você entrou, vazio. Se você chegar aqui e ficar olhando quem não vê, quem tá, quem não tá, quem prega, quem não prega, você vai sair daqui vazio. Ou então, hoje eu vou lá só pra não falar que eu não fui. Vai sair vazio. Porque não é eu que vou fazer algo por você. Não é a Marinalva que vai fazer algo por vocês. É Deus, irmãos. Aleluia, Senhor. Então não desanima de adorar a Deus não, irmãos. De se entregar para Ele não. Seja fiel a Ele, como Sadraque, Mesaque, Abednego. Como aqueles discípulos que teve as mortes mais terríveis por amor a Ele. Às vezes você pensa que você está passando, ai que difícil. Não, imagina você ter a cabeça degolada. Ou você ser morto e ser pendurado na cruz de cabeça para baixo. Porque você não achava digno nem de ser morto igual a Jesus. Imagina você ser apredejado só porque você está falando a palavra do Senhor? Perseguido? Hoje as coisas estão muito mais fáceis. Nós podemos vir aqui, nós podemos adorar, nós podemos entregar, nós podemos dar o nosso de melhor e nós escolhemos o quê? Assentar e assistir o culto. Mas nós precisamos cultuar. Nós precisamos dar o culto ao Senhor. Não assistir um culto. Assistir um culto a gente assiste até na nossa casa, na televisão, não é verdade? Mas nós precisamos entender, quando eu entro aqui, eu entro para cultuar. Sabe o que eu vejo? Quando eu já fui em julgamento no fórum. E quando a gente entra naquela sala, irmãos, a gente fica com medo até de respirar. Porque qualquer coisa eles te põem para fora. Qualquer barulhinho eles te põem para fora. Dependendo da sua roupa, você nem entra também. E aí quando a gente vai, a gente tem medo até do que a gente está vestindo. A gente chega lá, a gente respira
filho, até devagarzinho. Agora na casa de Deus, virou bagunça. Você levanta toda hora, você mexe no seu celular, ou você conversa, ou você bagunça. Às vezes eu não sei quem é pior, se é as crianças ou é os adultos. A gente não está tendo reverência. A gente tem reverência a um juiz da terra, mas a gente não tem reverência a Deus. Irmãos, talvez não seja essa palavra que você queria ouvir. Mas essa palavra que o Senhor pôs no meu coração. Porque eu tenho falado com Jéssica, eu estou cansada. Porque eu tenho ouvido ele, tipo, eu falo, mas eu não faço. Estou fazendo a obra de qualquer jeito. Eu falei do que se for para ficar assim dentro da igreja, melhor sair. Se for para você chegar lá e fazer as coisas de qualquer jeito, sai, irmãos. Vai ficar morno dentro da igreja, no final a gente vai para o inferno do mesmo jeito. Melhor sair já de uma vez, já que estamos misturando com o mundo. A gente quer fazer as coisas que o mundo faz, irmãos, sendo que a gente tem que ser diferente. A gente está misturando nas festas mundanas, a gente está misturando no tudo que faz, a gente quer fazer. Quer trazer para dentro da igreja. Eu falo muito, irmãos, venha para a igreja do jeito que você está. Qualquer pessoa, venha do jeito que você está. Mas quando a gente levanta a mão e aceita Jesus, a gente não pode permanecer do jeito que a gente está. Algo tem que mudar dentro da gente. As velhas práticas não podem acontecer mais. Talvez você pensa, mas pelo menos está dentro da igreja e está fazendo a obra. Mas o que adianta fazer a obra e no final ir para o inferno, irmãos? A gente tem que pensar na nossa alma, é na alma do nosso próximo. Eu quero que você venha, eu quero que você fique aqui dentro, mas eu quero que você seja transformado. Não permanecer nas mesmas práticas que a gente tinha quando a gente era do mundo. Algo tem que mudar. A gente não precisa ser diferente? Como que vai ser diferente se eu estou fazendo as mesmas coisas aqui dentro que eu fazia lá fora? Se eu não tenho reverência ao Senhor. Se eu entro aqui e tenho coragem de fazer as coisas de qualquer jeito. Tem como ser diferente? Nós não somos santos não, nós vamos errar. Mas errar o mesmo pecado todo dia? Quer dizer que a gente não arrependeu, não é verdade? Quando há arrependimento, há mudança. Então que nós devemos escolher assim, arrepender e mudar no Senhor. E quando errarmos, ir lá e pedirmos perdão e tentar não errar de novo no mesmo erro. E eu tenho ficado angustiada porque eu fico, meu Deus, como que fala as coisas? Porque hoje em dia, irmãos, qualquer coisa que a gente fala, as pessoas até ficam com raiva da gente. Mas eu estou ficando angustiada porque eu estou pensando, Senhor, a casa do Senhor não pode ser desse jeito. Não pode ser de qualquer jeito não, irmãos. Senão, qual é a diferença da gente com quem está lá fora na Babilônia? Se aqui dentro a gente está se prostrando para a Babilônia. Ser fiel é difícil. Vocês acham que foi fácil? Sadraque, Mesaque, Abidinego, vendo todo mundo se curvar. Só os três lá em pé, mantendo firme de pé. Ainda foram acusados. Porque quando a gente faz a diferença, ainda é acusado. Foi fácil? Não. Não é fácil fazer a diferença. Não é fácil
Mas nós precisamos, irmãos, por amor ao Senhor Jesus. Por amor ao Senhor Jesus Cristo. Não negue. Eu sei que a gente tem negado a Ele, né? Às vezes a gente fala de Pedro, mas muitas das vezes a gente age como Pedro. Negando Ele nas nossas atitudes, nas nossas palavras. Mas que nós temos que ser fiel, assim como Jó também foi. Jó não tinha nada, não tinha nenhum defeito, não tinha nada. Não era santo, né? Tinha. Mas o Senhor mesmo foi quem falou que Jó era um homem temente, obediente e que agradava a Ele. Se fosse olhar, já era para falar assim, nossa Deus, mas tá deixando eu passar por tudo isso, mesmo eu fazendo tudo para o Senhor? Se fosse a gente estar ouvindo essa palavra, né? Uai, Jesus, então vou sair, tô fazendo tudo certinho. E o Senhor está deixando eu passar por isso? Mas ele não. Ele simplesmente adorou. Que seja feita a vontade de Deus. E aí ele teve um propósito. Ele conheceu o Senhor. Ele foi fiel até o fim, irmãos. Que nós também sejamos fiel até o fim. Não trocando o Senhor. Não deixando a gente ser influenciados pela Babilônia. Quando você ir numa festa, que as pessoas podem olhar para você e falar que ele lá serve a Deus. Que não vem ficar confuso. Uai, você é cristão ou não é? Dentro da igreja é uma coisa, fora da igreja é outra. Mas que vem olhar para você e vem falar, é cristão. É diferente. Estou vendo algo diferente. Que não venha ficar confuso. Hoje em dia a gente vê tantos testemunhos, tantas... Às vezes eu fico até com medo de falar as coisas, porque às vezes eu falo assim, eu conheço fulano, vai lá na minha igreja. Às vezes a pessoa, sério? Aquela pessoa? Por causa dos testemunhos, irmãos. Às vezes eu vejo uns pregadores lá, nossa, às vezes eu olho pelos testemunhos, irmãos. A gente é julgado pelos nossos testemunhos. A gente que serve a Deus, a gente tem que dar bom testemunho. Não tem como você ficar com um pé lá e um pé aqui, não. Vai ter que decidir. Ou vai pra lá ou vem pra cá. Morno é que não pode ficar. Temos que escolher ser fiel a Deus ou ser fiel lá no mundo. Meio a meio não dá, irmãos. No final, você já sabe o caminho, né? Tem que decidir, eu quero ficar quente ou eu quero ficar frio. E aí eu tenho falado muito com Deus, Senhor, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda, me dá sabedoria, me dá entendimento. Se for para falar, me dá entendimento para falar, me dá sabedoria para falar. Se for para ficar calada, me ajuda a engolir também. Mas não deixa eu ficar assim, angustiada, agoniada, de ver as coisas e... Nós temos que entender, a igreja não é lugar de ficar de qualquer jeito, de fazer de qualquer jeito, de agir de qualquer jeito. Você vem para a igreja, você tem que ter transformação na vida. Permanecer do mesmo jeito não dá, irmãos. Isso não me desce. Ou você é ou você não é. Ou você serve ou você não serve. Ou nós somos fiel a Deus ou nós não somos. Meio termo não dá. Um pouquinho lá, um pouquinho aqui. Curtir um pouquinho aqui, um pouquinho lá não dá. Nós vamos falar, Senhor, estou aqui, eu quero entregar ao Senhor, vou ser fiel ao Senhor, vou servir somente ao Senhor. Como Sadraque, Mesaque e Abednego, foi fiel ao Senhor até a morte, mesmo na beirada da morte. Talvez eles ignorando, Senhor, misericórdia, Senhor, misericórdia. Talvez no caminho eles poderiam ter desistido, mas ele escolheu, Senhor, eu estou indo. Se for para morrer, eu vou encontrar com o Senhor. Se for para o Senhor salvar, me salva. Mas eles foram.
trocou o Senhor por influência da multidão, por influência do rei. Eles não trocou o Senhor por causa de nada. Eles permaneceram fiel. Então não vamos trocar o Senhor por nada. Não vamos trocar o Senhor. Não vamos deixar que os nossos problemas, que as nossas lutas, que as nossas aflições sejam maior do que Deus na nossa vida. Vamos lembrar que em todas elas o Senhor está. E Ele é Deus que nos livra, que nos protege. Glória a Deus, aleluia. Ele nos amou primeiro. Ele deu o filho dele para morrer por mim e por você. E é por isso que estamos aqui. O Senhor não nos deve nada. Não deve nada para mim, não deve nada para você. Então não tenha, Senhor, se o Senhor fazer isso por mim, eu faço isso por você. Não existe isso de troca com o Senhor. O que Ele tinha que fazer por nós, Ele já fez. Agora é a gente que tem que ser fiel com Ele. Agora é a gente que tem que fazer por Ele. E Ele não pede nada além de nós adorar Ele. De nós nos entregar para Ele. Ele não pede nada além disso, irmãos. De sermos fiel a Ele. O povo, eu fico boba como que o povo desobedecia a voz do Senhor, o povo de Jerusalém. Tantas vezes o Senhor já livrou eles de guerra, de batalhas. Quantas vezes o Senhor já entregou o inimigo na mão deles. Mas quando estava tudo bem, eles escolhiam desviar do caminho. Eles escolhiam adorar outros deuses. Eles escolhiam sair da presença do Senhor. Aí a gente fica pensando, poxa, o Senhor fazia tudo por eles, guardava eles, protegia eles. Aí quando está tudo bem, eles escolhem outros deuses. É por isso que a consequência vem. Aí quando as coisas apertavam pro lado deles, quando eles viam que eles estavam na mão dos inimigos, aí eles corriam para Deus de novo. E mesmo assim a misericórdia do Senhor ia sobre a vida deles. É igual a gente. A gente erra com o Senhor. Ô Senhor, me perdoa. O Senhor nos perdoa. Aí depois a gente erra de novo. Porque a misericórdia do Senhor tem nos alcançado todo dia. E graças a Deus por isso. Ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor. Porque a gente erra todo dia, a gente falha. Mas todas as vezes a mão dele está estendida sobre nós. A misericórdia dele tem nos alcançado. O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mas que nós devemos ser fiel, irmãos, a ele. Fiel à obra dele. O que vai nos salvar não são as nossas obras. Pense nisso. Preciso estar aqui para adorar o Senhor. No final, quando Jesus voltar, a gente ir para o céu. O Senhor já está voltando, irmãos. O mundo está cada vez pior. Jesus está voltando. E se Ele voltar agora? Você tem a certeza de sua salvação? Você pode abrir a sua boca e falar assim, pode voltar agora, Jesus. Porque eu sei que se eu voltar agora, eu vou para o céu. Nós precisamos ter essa certeza. Buscar por isso. Fazer por isso. E esperarmos por Ele. Que Ele já está vindo em nome de Jesus. Que Ele venha. Mas acredito que ainda tem muitas coisas para acontecer. É por isso que temos que permanecer fiel. Para que quando acontecer, a gente permanecer fiel. É por isso que temos que buscar agora. Orar, buscar, clamar. Que aí quando precisar, você vai estar com as suas reservas aí. Não para não, vai buscando as reservas. Não deixe de orar não, vai buscando. Que aí quando o Senhor Jesus Cristo voltar, ou quando as coisas apertarem,
Você não vai estar desprevenido, não. Você vai ter suas reservas. É igual a 10 virgens. Por falta de reserva, elas ficaram para trás. 5 delas ficaram para trás. Porque o azeite delas tinha, a lâmpada delas tinha apagado? Não. Mas porque elas não tinham reservas. Então vamos buscar reservas no Senhor. Nunca é demais orar. Nunca é demais buscar. Nunca é demais. Sempre é bom. Sempre é bom. Ore mesmo. Ore, busque. Prepara seu coração. Prepara a sua vida. E aí a gente não venha ser contaminado pela Babilônia. Nós não venhamos ser contaminados por esse mundo lá fora. Mas que nós venhamos fazer a diferença lá no mundo lá fora. Eles estavam em terra estrangeira. O rei tentou mudar a identidade deles, trocando o nome deles. Mas o caráter deles, o rei não conseguia mexer. Eles já tinham um caráter formado no Senhor Jesus. Talvez pode até tentar mudar seu nome, mudar o que você pensa, falar que você é isso, que você é aquilo, mas o seu caráter, se tiver firmado em Jesus, você pode ir para outra terra estrangeira, você pode ir para qualquer lugar, mas você vai continuar adorando Deus. Aonde você estiver, você vai adorar o Senhor. Então, irmãos, vamos ser fiel ao Senhor, amém? Vamos ser fiel a Ele, independente de todas as coisas. Vamos ter temor à obra dEle. Sabe? Não fazer as coisas dEle de qualquer jeito. O importante, Deus não está preocupado só de você estar aqui fazendo, não. Ele está preocupado aí com a sua alma. No final, para onde vai a nossa alma? Eu posso estar aqui pregando, mas o Senhor é que conhece meu coração. Eu posso pregar aqui, pregar, e no final, para onde vai minha alma? Não adianta só estar aqui pregando, não. Eu preciso estar entregue ao Senhor, de coração aberto para Ele. É isso que vale. É isso que Ele está preocupado, com a sua alma. Pense nisso em nome de Jesus. Fala, Senhor, eu vou ser fiel ao Senhor até o fim. Eu sei que eu posso estar dentro da fornalha, mas o Senhor está comigo. Eu sei que eu posso estar passando por uma luta, por uma prova, mas o Senhor está comigo. Coração aflito, desesperado, mas o Senhor está comigo. Ele está com você em todos os momentos. Momentos bons, momentos ruins, momentos difíceis. Ele está com nós, irmãos. Ele é Deus, Ele é Pai. Ele não nos abandona. Quem abandona Ele somos nós, que somos fracos, mas que buscamos a nossa força nele todos os dias. Então que nós devemos ser fiel a Ele todos os dias. Quando você pensar em murmurar, em questionar, ou em desistir, ou em parar, você pensa, eu vou ser fiel ao Senhor. Eu vou ser fiel ao Senhor. Se o Senhor fazer, o Senhor é Deus. Se não fazer, é Deus também. O que importa é que eu tenho que ser fiel ao Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Que nós vemos, Senhor, é isso. Eu quero ser fiel. Eu quero entrar nessa igreja e eu quero te adorar. Esquecer meus problemas. Esquecer o irmão. Não ficar conversando, não ficar preocupado com as coisas lá de fora. Eu quero me desligar lá de fora. Quando eu entrar aqui dentro, eu quero entrar para me entregar ao Senhor. Mas com o coração aberto, coração sincero. Aí você vai perceber, irmãos, quando a gente começar a fazer isso, os cultos vão ser diferentes. Algo vai ser diferente no seu coração. Você vai perceber, quando eu colocar o Senhor no centro do meu culto, aí algo vai ser diferente. Não é sobre mim, é sobre Ele. Então é Ele que tem que estar aqui no centro. Nós precisamos entender, o culto é para adorar, é a Ele. É para Ele. Somente para Ele. E aí as coisas vão começar a ser diferentes. Nós vamos sair daqui com o coração cheio.
cheio da presença dele, cheio do fortalecimento dele, do renovo dele. Quando a gente entender, eu estou indo lá, não é só por ir. Não é só para cumprir um protocolo. Eu estou indo lá para adorar o Senhor. Estou indo lá para me entregar a Ele. Porque quando é para uma festa, eu me entrego de todo o coração. Eu me dedico à festa. Quando é para fazer qualquer coisa, eu me dedico. Então, por que para o culto tem que ser diferente? Não. Se eu vou lá, eu vou para me entregar. Eu vou para me doar a Ele. E eu tenho certeza que eu vou sair de lá renovado, curado, libertado, transformado. Porque eu me doei para o Senhor. Eu me entreguei para o Senhor. Eu adorei o nome do Senhor. Não porque eu falei, Senhor, eu vou te adorar se o Senhor fazer isso para mim. Mas que independente se Ele fizer ou não, eu continuei adorando o nome dEle. Porque às vezes a gente quer resolver as coisas, né? Desesperados. Mas Ele já sabe de tudo, irmãos. Ele já vê o que a gente não vê. Ele já sabe de tudo que a gente não sabe. Até hoje Ele tem nos sustentado, Ele tem nos guardado, Ele tem cuidado. E não vai ser agora que Ele vai parar. Ele vai continuar cuidando. Nós que precisamos ser fiel a Ele. Amém? Amém, Jesus. Vamos ser fiel a Ele. Eu vou orar em nome de Jesus. Nós vamos orar. Não precisa ficar de pé, fica do jeito que os irmãos quiserem, em nome de Jesus. Se quiser, põe a mão no coração. Se quiser, de joelho. Se quiser, fica à vontade em nome de Jesus. Mas ore ao Senhor, sabe? Se entregue a Ele, fala com Ele, Senhor, quero ser fiel ao Senhor. Independente do que eu estou passando, eu quero ser fiel, eu quero continuar sendo fiel. Porque o Senhor é Deus da minha vida e não há outro Deus além do Senhor. Não há outro Deus além de Ti. É isso que nós precisamos. Senhor, não há outro Deus além de Ti. Senhor, eu quero Te adorar acima de todas as coisas. Senhor, eu quero sair daqui transformado no poder do Senhor. Senhor, eu quero que aonde eu estiver, pessoas venham ver o Senhor na minha vida. Aonde eu estiver, as pessoas venham ver que eu sou dependente do Senhor. As pessoas venham ver que nós não somos nada sem Deus, irmãos. Quem somos nós sem Deus? Somos dependentes dEle, da graça dEle, da misericórdia dEle, do cuidado dEle. Até a hora de acordar, se não for Ele nem acordar, a gente acorda. Mas que nós venhamos entender, Senhor, eu preciso ser fiel a Ti. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu necessito do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, declarando, meu Deus, que precisamos de Ti. Nós estamos aqui, ó Pai, declaramos, ó Pai, que não somos nada sem o Teu amor, sem a Tua presença, sem a Tua misericórdia. Que nós não queremos fazer nada de qualquer jeito, meu Deus. Nós não queremos fazer nada só de aparência, mas nós queremos ter o coração voltado para o Senhor. Nós queremos, ó Pai, nos entregar para o Senhor. Chega, Senhor, chega de viver o morno. Nós queremos viver o profundo com o Senhor. Nós não queremos o raso, nós queremos o profundo com o Senhor. Nós queremos ir mais fundo, meu Deus, no Senhor. Nós queremos ter intimidade com o Senhor. Nós queremos, ó Pai, aproximar do Senhor. Nós não queremos ser amigo do mundo, meu Deus, mas amigo do Senhor. O Senhor é o nosso Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, a Tua presença, ó Pai, seja real neste lugar. Ó Senhor, que toda angústia, toda tristeza, toda mágoa, preocupação, ansiedade, medo, ó Senhor, toda enfermidade espiritual, enfermidade física, da alma, da mente, seja repreendido. Ó Senhor, em nome de Jesus, todo pensamento, ó Pai, de desistir, de parar, de largar tudo, meu Deus, seja repreendido. Ó Deus, em nome de Jesus, coloca paz em nossos corações. Ó Deus, toda dúvida, todo medo seja repreendido. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós colocamos o Senhor, ó Pai, no centro da nossa vida. Ó Senhor,
ser fiel a Ti. Que nós vamos, ó Pai, nos entregar a Ti. E que em nome de Jesus, todas as vezes que entrarmos aqui neste lugar, que venha ser para entregar ao Senhor uma adoração perfeita. Ó Deus, que venha ser para dar o nosso de melhor para o Senhor. Ó Deus, toda vez que entrarmos aqui, ó Deus, que venha ser, ó Pai, para declarar o nosso amor, ó Deus. Ó Deus, que nós venhamos entrar aqui, ó Pai, e ter reverência ao Senhor. Ó Deus, que não venha ser de qualquer forma, que não venha ser de qualquer jeito. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós venhamos entender, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, não é brincadeira, que a obra do Senhor não é brincadeira. Que nós venhamos entender, ó Pai, que a partir do momento que levantamos as nossas mãos, algo tem que mudar, algo tem que transformar, ó Pai, dentro de nós. Que nós não podemos ficar vivendo as mesmas práticas, ó Pai, que nós vivíamos quando não tinha o Senhor em nosso coração. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos, ó Pai, nos ajude a melhorar a cada dia. Nos ajude, ó Pai, a estar mais firme, ó Pai, contigo, a buscar mais o Senhor. Nos ajude, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, a entregar, ó Pai, nossa adoração, ó Pai, sincera para o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento. Nós te agradecemos por essa oportunidade. Nós te agradecemos por essa presença do Senhor aqui neste lugar. Nós te agradecemos por tudo. Que o Senhor venha nos levar em paz, nos guardar, nos proteger, guardar nossa casa, nossa família. Que o Senhor venha, ó Pai, em nome de Jesus, cuidar, ó Pai, de tudo aquilo, ó Pai, que cada um está pondo nas tuas mãos. Cada causa, cada situação. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor cuida, que o Senhor guarda. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Que os irmãos venham entender uma coisa. O Senhor, Ele corrige aquele que Ele ama. Amém? Amém. E se Ele está falando, filho, seja fiel a mim, sabe? Confia em mim. Confia que eu estou nessa causa. Confia que eu estou nessa luta, nessa batalha. Confia. É porque Ele está. Amém? Então, só descansar e adorar o nome dEle. Que Ele está cuidando de tudo. Amém? Assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um.